Olá, jovem que está aqui para assistir o que é que eu vou falar. E por que eu tô falando assim? Olá, jovem, porque geralmente eu gravo meus vídeos assim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo essa palavra. É o jeito que eu escolhi para dar início aos meus vídeos. Mas eu tenho que confessar que eu tenho tido muita saudade de falar com os jovens. Jovens? É, criança, jovem. Eu já fui pastora de jovens. Ah, que delícia. Falava da palavra de Deus e a gente também conseguia se divertir, a gente dava risada. E eu quero trazer essa palavra, então, talvez você que está acostumado aí com a minha forma de gravar os vídeos, né? Uma coisa mais elaborada. Você pode achar um pouco estranho, mas, de novo, eu queria que todos os jovens, todo o pessoal que gosta de brincar, da cabeça leve, tá? Pudesse ouvir. E essa palavra aqui que eu trouxe, até porque começou de uma dúvida mais de jovens, sabe? Essa coisa de festas, o que pode, qual festa vai, qual festa não é, por que crente não vai nessa festa, por que crente não faz aquilo? E eu, assim, eu amo responder, amo conversar com essas perguntas genuínas, né? É diferente de falar com a pessoa adulta. O adulto, vamos falar, o adulto já passou por um monte de coisa, o adulto já tem uma experiência de vida grande, seja de coisa muito boa, muita dor, muito sofrimento. O jovem, ele é diferente, o jovem ele tá buscando informação, ele tá buscando novidade, então é uma outra pegada. E eu quero falar dessa palavra. Gente, eu preciso aprender a fazer como vocês, né? Que fazem assim, faz. Ah, eu acho fofo quando as jovens fazem. Sem sensualizar muito, tá? Vamos combinar. Aquela coisa de ficar... Não, pelo amor de Deus, fica feio. Parece que tá se expondo, mas é aquela coisa que faz uns rostinhos. Mas fica bonito em vocês que o colágeno tá ótimo. Em mim não tá mais, né? Mas a gente tenta. Bom, vamos lá. Então, essas coisas. Pode essa festa? Não pode essa festa? Por que pode? Por que não pode? O adulto já tem a opinião dele formada. Eu acho que é uma outra forma, né? Da gente conversar, da gente falar. Então, talvez se você aí mais velho tá assistindo, você pode falar, ai, não gostei desse jeito, né? Um adulto, geralmente, tende a ser um pouco mais ranhento com as coisas, né? Você vê essa brigaiada aí da internet. Você não vê adolescente muito brigando, só se ele tiver, assim, debaixo de influência de um adulto que fica buzinando pra ele ter raiva disso, ter raiva daquilo. Bom, a palavra de Deus fala pra gente não ficar com raiva de nada. A gente precisa ficar indignado com o pecado, mas assim... sair agredindo os outros, atacando, não, deixa isso daí pro povo mais velho, que não entendeu nada, já ficou amargurado, aí fica esse pega-pega, esse briga-briga, tá bom? Vocês têm toda uma vida ainda pela frente, vocês têm ainda muita chance de fazer escolhas agora e mudar o futuro. E eu gosto de falar para jovem porque eu tive uma adolescência na libertinagem, fazia tudo que queria, era solta. Então, para eu estar aqui falando que esse jeito não é legal de viver, não é porque eu vivi. E aí tem gente que pensa assim, ah, mas também você viveu, né? E aí, porque você viveu, fica fácil. Aí depois você agora tá velha. Eu escuto um monte de coisa, né? E não é por causa disso. E o que eu tento passar é a minha verdade. Todas as coisas que eu fiz na minha adolescência, que foi aquela coisa solta. Como assim solta? Assim, olha, como que eu vivia? Eu namorava muito. Muito. Namorava. E na adolescência, eu não sei se com você também você sente isso daí. É assim, um dia você tá apaixonado. É o amor da minha vida, eu tô apaixonada. Ai, meu Deus, tô apaixonada. Eu era assim, apaixonada. E aí eu já falava assim, eu vou casar. Na nossa época a gente queria muito casar, vou casar. Até porque você queria, ó, vazar de casa. Aí eu falava assim, eu vou casar, porque afinal de contas a minha mãe briga comigo, meu pai briga comigo. Então eu era apaixonada. Eu acho que eu devo ter casado na mente com um monte, né?
E aí passava um mês, depende, um mês, 2, 3, 4. Aí eu pensava assim, ai, eu não gosto mais de fulano. Ai, não sei. Ah, não tem mais aquela... Ai, não gosto. Ai. E algumas situações, eu quase que tinha um nojo. Eu falava assim, ai, por que eu comecei a namorar e agora? Como que eu termino? Mas também tinha as outras coisas, né? O outro lado. Às vezes eu tava apaixonada, aí o rapaz falava assim, então, não quero mais. E era tão engraçado, como os meus filhos, eles brincam, né? Ô, mamãe, quando você fala que nasceu em 1900... Ah, já parece que é na época jurássica. Então, lá na época jurássica, deixa eu falar pra vocês, quando eu era adolescente, e era assim que a gente começava o namoro e terminava. Chegava na frente e falava assim, você quer namorar comigo? Só que todo mundo sabia, a galera toda sabia. Então falava assim, pô, nossa, eu já fiquei sabendo que fulano vai te pedir namoro, outro, nossa, o quê, papo. Então assim, não tinha nada de surpresa, né? Então, quando o menino pedia namoro, porque naquela época a menina não pedia namoro, isso é uma coisa boa que tinha dos tempos de antigamente. Não era a menina que pedia namoro, tá? E eu vou falar pra você depois porque que não é legal. Não tem nada a ver que agora é tudo moderno, não. Pode parar com isso, galera. Meninada. A menina que sai atrás. Porque homem tem um jeito diferente da gente. Então funciona de jeito diferente da gente. Então para com essa vontade de igualdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para. Não fica com essa bandeira. Presta atenção no que eu vou falar pra você. Para com essa história de igualdade. Ninguém tá falando que mulher é escrava de homem. Nem a Bíblia diz que mulher tem que ser escrava de homem. Jamais. Você acha que Jesus, um ser todo perfeito e poderoso, falou que a mulher tem que ser escrava do homem? Nunca! O que acontece desde o início da Bíblia? Falou que a mulher seria uma ajudadora, cooperadora. Sabe o que é, mulherada? Deixa pra força masculina batalhar, nos proteger, lutar por nós, sabe assim? Ah, aquela coisa que se alguém vem mexer com a gente, né? Gente, meu cabelo tá terrível. Depois coloquem nos comentários uma dica pra fazer uma máscara, alguma coisa. Adolescente sabe tudo. E aí, alguém vinha mexer com a gente, aí vinha aquele menininho da nossa idade, que a gente tava na paquerinha, aí ele falava assim, falava pro outro assim, o que você tá querendo? Deixa a menina em paz. Aí a gente fazia assim, ó, ui, meu Deus, é meu príncipe. Porque a gente gosta de ser defendida, fala a verdade. Eu tenho certeza que você faz essas coisas, menina que estão assistindo, tá bom? Quer que os meninos falam, poxa, não mexe com ela não. Isso daí não tem idade, até na era jurássica a gente gostava disso, e eu tenho certeza que vocês gostam também. Então vamos lá, eu já me perdi, tá vendo? Isso faz parte da era jurássica. Eu falo e acabo me perdendo. Bom, vamos voltar? Acho que eu vou voltar no lugar certo. Então, o que acontece? Nós, quando a gente é adolescente, né? Que eu tava falando, e aí começava a namorar, enjoava. E quando eu levava o pontapé? O cara chegava assim e falava assim, então, acho melhor a gente terminar. Eu não quero mais. Era assim, gente. É igual na academia. Você paga um plano na academia e aí você chega e fala assim, eu não vou renovar mais, tá? Até a dona da academia fica chocada, né? Fala assim, mas por que você vai sair? Por que você não fica mais? Eu vou te dar um desconto. E a pessoa fica chocada. E namoro, na nossa época jurássica, era desse jeito. Chegava quando pedia namoro, todo mundo sabia. Aí chegava e falava assim, todo mundo esperando. Fazia uma roda em volta, gente. Olha que coisa ridícula. E aí falava assim, você quer namorar comigo? Aí a gente... Sim, ou então não, mandava ali na lata, né? E aí começava a namorar. Quando não queria era a mesma coisa, só que não chamava a roda de novo, né? Porque senão era capaz, de apanhar das pessoas. Você vai acabar com ele, você vai acabar com ela. Então chegava num cantinho e falava assim, eu não quero mais, tá? Acho melhor de terminar. E vazava. Aí, quando levava o pé na bunda, chegava pras amigas. Ela falou, que você tá chorando, amiga? Que você tá chorando? Ele acabou comigo. Não acredito. Ai, esse não presta. E às vezes a dor durava muito. Então, assim, ficar tendo namoro demais nessa idade que vocês estão. Para com isso. Eu lembro que eu sofro com essa coisa de começa namoro. Desde 12 eu sofri. E aí, até eu encontrar Jesus Cristo, hein? Tô falando de religião. De que igreja que você é? E ó que eu sou pastora. Vai vendo, jovem, quando eles perguntam assim, de que igreja você é? Você é pastora? Então você é de que religião? Aí eu falo assim, nenhuma.
Eu sempre falei pros meus jovens, nenhuma, não sou de religião nenhuma, nenhuma. Como não? Eu confessei Jesus. Jesus Cristo veio em carne. E pela fé eu recebi isso e ele mudou meu jeito de pensar, gente. Não foi nenhuma lavagem cerebral, uma meditação. Não. Jesus começou a abrir os meus olhos, fez assim, ó. Pá. Agora é que nem eu colocar óculos, não tô enxergando, pá. Agora eu tô enxergando. E aí, Jesus mudou a minha história. Só que antes eu passei a minha adolescência inteira. Eu fui conhecer Jesus com 36 anos. E aí eu tive essa época toda de adolescência conturbada. Aí comecei a beber. Vou contar pra vocês como é que era. Como que foi que aconteceu comigo. Eu comecei então a namorar essas coisinhas assim com 12 anos. 12 anos. Ai, que coisa linda. Eu tô apaixonada. Sofri! Ai, cada pontapé que eu levava, eu falava, o próximo quem dá o pontapé sou eu. E aí ficou quase que uma vingança, sabe? Então eu namorava, aí quando eu achava que o cara fosse terminar, eu ia lá terminava antes, porque eu não ia sair por baixo. Então eu nem sei mais que fundamento tem esse, né? Mas eu acho que é só pra ficar testando coisa, beijar na boca, ter emoção na carne, né? Não ficar com aquelas coisas. Mas era a velha história. Na nossa época não tinha esses joguinhos de hoje, né? Que vocês têm, muda fase. Tinha outras coisas, mas não era muito de jogo também, não. Mas beijar na boca é igual mudar de fase. Ou você começa a beijar na boca, galera, vocês vão querer mudar de fase. E pá, pá. E sabe qual que é a última fase? É ir pra cama com a pessoa. É a última fase. Porque depois, o que você vai fazer? Você vai casar? Vai casar. Você vai casar assim, sem antes ter uma profissão, né? O outro tentar se manter você, manter família. Então, assim, você vai chegar quase que na fase, mas não chega. Daí você começa de novo com outra pessoa. E este livro, a Bíblia, que Jesus está aqui nesse livro. Esse livro foi inspirado por Deus. A Bíblia diz que foi inspirada por Deus. Mas 40 pessoas escreveram a Bíblia. Eu falei isso para Deus. Você acha que eu não falei isso para Deus? Falei. Quando eu conheci Jesus, ele veio falar comigo. Eu falei, mas aqui, 40 pessoas escreveram a Bíblia. Se eu escrever um livro, Jesus, eu vou começar de um jeito, dependendo da fase que eu passo, eu termino o livro, parece outra pessoa. Falei isso para Deus. E aí ele falou assim para mim, eu não estou conversando com você? Eu falei, está. Então, eu conversei com as pessoas que escreveram. E aí depois, pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus que habita em nós, que a Bíblia diz, ele habitou em mim e eu comecei a entender outras coisas. Então, assim, nem é isso que eu quero falar nesse vídeo, hein? Eu quero falar sobre outra coisa. Eu sei que vocês não têm saco de ficar assistindo uma coisa muito, muito longa, mas ó, vai assistindo, vai parando, vai assistindo, vai parando. Se achar que tá legal, vai até o final aí. Quem sabe você concorda com alguma coisa ou não, porque eu não estou falando pra você ficar concordando comigo, não preciso disso. Eu precisava na idade de vocês. Agora, com 55 anos, eu não tô precisando mais. Isso acontece com todos os velhos, viu? A gente não precisa mais que o outro aceite a gente. Se tem gente da minha idade, velho, que tá assistindo e precisa da afirmação de outras pessoas, meu querido, vem para outras ministrações minhas que eu falo com vocês aí no outro. Porque não precisamos mais. Já estamos com ruga, já passamos por muita coisa, já estamos ficando com o corpo cansado. Não precisamos mais da aprovação. Mas na fase agora que eu tô falando com vocês, adolescentes, vocês são um foco meu hoje. Eu sei que precisa. Eu me sentia a adolescente mais horrorosa da escola. Mais horrorosa da escola. Então, assim, eu tinha muitos traumas. Então, começar a namorar pra mim era uma afirmação de que eu não era pra jogar no lixo. Era meio feioca, assim, por quê? Bom, tá vendo a casca aí agora, mas tá vendo, olha. Mas o meu cabelo, ele sempre foi bem mais anelado, sabe assim? Anelado é coisa de mineiro. Crespo, vai, pra todas as pessoas entenderem. Só que eu não sabia cuidar dele. Ficava aquela coisa assim, eu achava horrorosa, daí eu passava água e daí eu esticava com a... Gente, horrível, eu não sabia cuidar do meu cabelo. Ainda bem que hoje as meninas, ó, fazem assim e usam um secador tal. Por isso que eu falei no início, bota aí no comentário depois
Máscara legal, o que vocês acham? Dá dica. Eu vou no cabeleireiro, mas eu amo pegar informação com todo mundo de tudo, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Essa namoradeira toda que eu fiz, até pra me achar dentro da turminha, sabe? Porque aí ficava assim, ai, você não vai namorar? Ai, você não vai namorar? E aí não tinha orientação de ninguém, sabe? Aí eu falei, eu vou. Tá todo mundo fazendo, pra eu ficar igual, eu vou fazer também, né? E aí comecei essa namoração toda, conclusão, eu perdi muito tempo da minha vida, mas eu... Porque assim, a gente não pensa quando é adolescente que vai ficar velha assim que nem eu. Porque eu sei que pra vocês eu sou velha. Eu gosto de ficar perto de gente de 60, 65, sabe por quê? Ah, porque eu tô nova. Aí fala assim, nossa, como você tá nova. Ai, né? Mas vocês não, eu sei que vocês me chamam de velha, né? Então, tudo bem. Vocês estão podendo aqui, a conversa é nossa, nós estamos nessa sala, nesse bate-papo. E aí, o que acontece? Eu comecei com essa coisa e perdi muito tempo na minha vida. Porque daí eu fiquei numa namoração, deixa eu falar um negócio pra você, depois que você começa a namorar, uma vez, você não para mais, não para mais. Bebeu a primeira vez? Não para mais. Começou a fumar no início, que eu comecei, que eu fumei mais velha. Mas era assim, eu era uma jovem adulta, meio babaca também, né? Porque bebia todas, fumava todas, né? Amava uma... Na nossa época a gente dançava balada, fazia assim, ó. Bom, fazia tudo isso e achava que eu estava no topo, assim, olha, a pessoa mais descolada. E as pessoas falavam, nossa, você é demais, você chega numa festa, você anima a festa toda. Mas depois eu fui ver, lógico, a boba da corte, né? Aquele que mais chapa o coco, aquele que mais bebe, fala asneira, entretém os outros, né? São os bobos da corte mesmo, como aí a história explica. As pessoas que eram pra entreter, eu achando que eu tava abafando. E começou tudo nessa vida de namoro, porque depois namorou, vai namorando. Porque daí ou você leva o pé na bunda ou você dá o pé na bunda. Aí você vai ficando vazia de novo, você tá caçando de novo. Porque daí você quer beijar na boca de novo, você quer... aí você não fica mais. Por quê? Estas emoções dentro da gente viciam, sabe? Essa coisa... A paixão... que todo mundo fala, eu quero me apaixonar, eu também entrei nessa vibe, eu quero me apaixonar, de novo, gente, não tinha ninguém que falasse algo diferente disso pra mim. Eu era criada nisso daí, porque não sei o quê, a fulana tá apaixonada, aí os adultos falavam, ai, que bonitinha, tá namorando, ai, tá apaixonada. Hoje eu vejo que todos eles foram uma pedra de tropeço na minha vida, incentivando um negócio que pra mim, lá na frente, ó, vocês imaginam aquele futuro bem longe ainda de vocês, mas ele chega. Se vocês não morrerem antes, ele vai chegar. E quando chega, aí a gente olha para trás para ver o que fez. É igual quando a gente corre na esteira. Você tá cansado, depois a hora que você olha ali, ó, você viu o que você fez. Corri tantos quilômetros, a gente sempre olha o que fez, né? Então, um dia vocês vão ver, vão olhar o que fizeram. Então, a minha palavra aqui, né, meu bate-papo para vocês, conforme a Bíblia, que a Bíblia não é para velho. Eu pensava que a Bíblia era coisa de velho. Tá velho, vai buscar a Bíblia. Mas não é, gente. Ela traz conselhos. Eu precisava daqueles efeitos. Vou ver se eu consigo um dia fazer aqueles vídeos que faz assim, aí fica preto e branco. Também coloca aí nos comentários, né? Que fica tão bonitinho. Aí faz umas coisas assim. Bom, vamos lá. E aí o que aconteceu? Namorei. Não conseguia mais parar de namorar, de um namoro entrava no outro, ou sofria muito, ou metia o pé no outro, ou ficava chorando demais, aí era aquele carrossel, aí emagrecia, ou então engordava, porque daí vai tudo pro corpo, e aí os estudos, aí não conseguia direito, mas aí esforçava, um desgaste. O que eu devia ter feito? Um esporte firme ali, sabe? Pegar uma coisa e fazer, praticar, sem ficar pensando, porque assim... Se você foca na coisa certa, no momento certo, o seu futuro vai ser ótimo, brilhante, maravilhoso, sabe? Dificuldade todo mundo tem. Mas tentar construir um futuro melhor. Então, se eu tivesse tido uma orientação do tipo, não começa a namorar cedo assim, não para com isso. Porque você vai ficar mudando de fase, mas você nunca vai chegar no final da fase.
Não vai. O mais que pode acontecer é você arrumar uma gestação antes do tempo. Ai, mas eu me protejo. Ó, presta atenção. Eu conheci uma moça que ela e o parceiro conseguiram destruir com proteção dupla. Sabe? Sabe aquela blusinha? 2 blusinhas. Rasgaram as 2 blusinhas. E 9 meses depois. Então, assim, é brincar com fogo, tá certo? De qualquer forma. Vai tomar anticoncepcional, vai tomar pílula. Já, seus hormônios estão ótimos. A menos que você precise, né? Tem uma endometriose, uma coisa médica. Enfim, não tá na hora. Não tá na hora. Você tem a vida toda, não tá na hora ainda não. E aí, depois daquilo, eu comecei pras baladinhas e comecei a beber. Beber. Mas no início eu achava péssimo. Eu bebia e fazia assim, ó. Aí descia queimando, né? E aí conheci gente que falava assim, não, vamos tomar vinho. Mas já viu, na minha adolescência não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha nada. Os velhos que estiver assistindo aí, senão você pergunta pra um velho, a gente tomava o sangue de boi. Nem sei se isso existe ainda. A gente brincava, vamos tomar sangue de bois, né? Pra ficar mais bonito. Sangue de bois, como se fosse um francês. Olha que bobeira. O negócio era doce, mas o teor alcoólico existia, né? E ó, papai dava umas dores de cabeça, isso aí com 15, 16. Mas, como todo ser humano, eu tinha que mudar de fase. E a gente foi mudando de fase. Ia tudo quanto é evento, sabe? A festa da carne, né? O Carnivalis fazia todos. Quase que topzinho, um negocinho, né? Bem frufruzinho. Por quê? Porque lá eu sabia que ia ter tudo que eu tava acostumada ali. Tudo de errado. Lá não ia ter um bate-papo tranquilo, nada disso, sabia? Então, frequentei tudo isso daí e percebi que as decisões que eu tive, o que eu consegui, relacionamentos, tudo conturbado, muitos ciúmes, muita coisa. Gente, fala até sobre isso, que o ciúmes destrói. Mas por que tem ciúmes? Porque envolve com a pessoa que mente. Mente. Sabe aquelas coisas de envolver com um namorado que não vale nada? E tem homem que tá assistindo, menino aí, rapaz. Por favor, hein? Queria que os jovens todos assistissem isso daí. Meus filhos vão falar assim, mãe, por que você gravou aquilo? Mãe? Mas quem vem aqui e conversa comigo sabe que eu sou desse jeito. Eu falo desse jeito. E eu falo com os meus filhos também, assim. Lógico, sou mãe deles. Oriento, chamo atenção. Aí é mãe, né? Aí é mãe, mas eu converso com eles assim também. Porque só assim, conversando na verdade, sabe? Como é que é? Na moral. Olha, na moral. Literalmente, eu amo esses termos que vocês usam. Literalmente a verdade. É que a gente consegue algum fundamento, né? Senão fica só um blá blá, né? Eu não gosto assim, eu falo pra eles, eu não gosto. Eu procuro não ser uma mãe que fala e faz tudo diferente. Já viu isso? Eu ficava com raiva quando eu via meu pai ou minha mãe falava uma coisa. Você não pode, hein? Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E eles faziam tudo, né? Então, por isso que eu também falava, mas se você pode, eu posso. Lógico. Tem coisa que o adulto pode, por exemplo. Às vezes pega celular fora de hora também, porque tá trabalhando com o celular, ele precisa, mesmo assim, ele tem que ter uns limites. O jovem ficar pegando o celular todo tempo, não pode também, não pode. Tem outras coisas pra fazer, poxa, né? Ele não trabalha com aquilo, então sempre vai ter o que o adulto pode e o que o outro não pode. Agora, e se tratando de pecar, que na verdade era isso naquela época. Ó, você não pode mentir, mas eles mentiam. Contava história pros outros, eu falava, mas não é assim. E aí, você não pode mentir, mentir é feio. Mas, poxa, você faz isso daí, então eu procuro fazer desse jeito. O que eu acredito e vivo, eu ensino pros meus filhos. Que isso daqui tá escrito aqui também, para pais. Né? O maior livro de psicologia.
E aí a minha vida foi desse jeito e fiz todas as coisas. E hoje o que que eu falo? O que que eu vivo? Depois, né? Meu testemunho tá na bio do meu Instagram. E aí, quem quiser assistir, pode assistir. É um papo diferente desse, tá? Tô bonitona, fiz uma maquiagem, tô falando mais calmo e tal. Mas é o meu testemunho de vida, tá lá. Mensageira Eveline. Mas aqui eu quero falar o seguinte, então, ó, por que eu tô falando isso aqui? Ó que vídeo longo. Deixa eu ver quanto que deu. Ah, nem tá tanto. Poxa, pros adultos eu castigo pra caramba. Tem palavra de 1 hora e pouco. Isso aí. Bora lá. Bom, galera, eu tive que falar tudo isso daí pra vocês saberem um pouquinho de mim, quem que eu sou. Porque assim, olha, eu nunca gostei de ouvir uma pessoa falar de um assunto que ela não tem noção. Por exemplo, quando eu bebia todas, vinha uma pessoa que nunca tinha bebido, que nunca tinha feito nada, falar sobre a bebida e os males que ela causa. Sabe uma pessoa assim, hoje eu diria assim, uma pessoa meio chat GPT, né? Que ela vem e traz uma lista de coisas, você fala assim, nossa, você nem sabe do que você tá falando, você tá só repetindo. Então eu falei um pouquinho aqui das coisas minhas, só pra vocês saberem assim, bom, pelo menos ela passou, né? E assim, olha, gente, eu estou super aberta para vocês me perguntarem qualquer coisa. Eu sou o tipo de pessoa, ainda que da era jurássica, que você pode me perguntar todas as coisas, se você quiser, todas as coisas. Você não tem coragem de perguntar para um, contar alguma coisa, vem contar para mim e tal, pode jogar no comentário, pode falar, buscar lá no direct do Mensageiro Eveline. Mas se tiver que conversar, eu vou querer saber se o pai ou a mãe estão sabendo. Por quê? Porque eles que são os responsáveis, tá? Mas aqui, quem conversa comigo, quem chega até a mim, quer perguntar, pode perguntar tudo. Quer bater um papo, tá? Tem gente que pergunta pro pai e pra mãe se pode conversar comigo, fala quem sou eu, que tem uma dúvida, que quer conversar. O pai fala, pode. Então, pode. Por mim, pode. Pode perguntar qualquer coisa, pode tocar em qualquer assunto, pode falar. Porque eu vivi um monte de coisa, tá certo? Então, que hoje eu consiga ajudar vocês que ainda estão numa fase que vocês podem pensar, porque vocês são inteligentes pra caramba. Então não deixa o mundo deixar vocês meio, sabe? Ah, eu faço isso porque todo mundo faz isso. Eu vou lá porque todo mundo... Para com isso. Vocês são inteligentes pra caramba, gente. Vocês têm internet. Na nossa época era enciclopédia. Queria saber de um assunto. Você acha que tinha Google, ChatGPT, sei lá, tem um monte de coisa que eu também não conheço ainda porque eu sou da era jurássica. Tinha nada. A gente falava assim, pai, o que é isso? Ou ele falava, vai no dicionário, ou ele sabia o que estava no dicionário, ou falava, vai pra Barça, vai pra enciclopédia. Uns livrões assim que tinham todos os assuntos. A gente só tinha isso. Só. Agora vocês sabem de tudo, conecta. Então para de ficar buscando asneira. Informação que vão jogar vocês pra baixo. Para com isso. Para, gente. Para com isso mesmo. Tô falando a verdade. Não tô só fazendo, assim, macaquice, não. Eu sou desse jeito. Quando eu quero falar aberto, assim que eu converso, tá? Assim que eu converso. Vocês verem como é que eu converso direitinho com gente adulta também. Porque se eu falar desse jeito, os adultos vão falar assim, gente, ela... alguma coisa tá meio, né? Mas por quê? Porque eu descobri que dá para ser feliz servindo a... Que delícia para qualquer idade. E falando tudo nisso, deixa eu falar para vocês que agora é uma época muito propícia. Estou aqui, em fevereiro, antecipando um feriado. Um feriado onde se faz tudo o que quer, é a proposta. Você tem aí 4 days in a row, 4 dias. Bom, bora lá. Eu quero ler para vocês carta de apóstolo Paulo. Tem gente que chama de São Paulo, Santo Paulo, não sei. É o apóstolo Paulo, né? E, nossa, eu tô amando. Se esse vídeo, olha, galera,
Se você vai gostar desse vídeo, comenta aqui, curte e compartilha, tá bom? Porque eu tenho um monte de outro assunto pra falar com vocês. Mas assim, acho que eu vou voltar a ser pastora de jovens, nem que seja pela internet. Que eu gosto muito de conversar com vocês, sinceramente. Eu ouvi as histórias pataqueiras que eu também já fiz e faço, né? Agora, pataqueira de adulto fica feio. Muito feio. O de jovem a gente ainda dá uma risada, conserta. Livro de Gálatas, então Paulo vai falar com a igreja na Galácia, aos Gálatas. E eu quero que, se você conhece ou não, ou então você tem internet, clica aí, NVI no seu Google depois, pega uma outra coisa, NVI, Novo Testamento, Gálatas, capítulo 5. É o que eu vou ler. Se você quiser, você lê depois. E também não vou falar naquela linguagem difícil, não. Essa linguagem é bem mais fácil. Ó, Gálatas 5, capítulo 5, então, versículo 13, tá bom? Diz assim, olha, Paulo falando. Aí depois eu vou explicar. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Liberdade. Aí continua, que a gente não pode parar, tá certo? Não a usem... Pronome A, não usem a liberdade, hein? Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ah, mas eu achei que a liberdade era fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Lembra? Eu lá atrás, hein? Ao contrário, usem-na, português bonito, para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Quem mandou? Deus mandou. Qual que é o mandamento? Ame a seu próximo como a si mesmo. Ama a outra pessoa como você se ama. Então, aí vai uma dica de ouro. Primeiro, você precisa amar você mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo... Olha, minha versão é da hora, né? Se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Então, assim, deixa para os adultos ficar brigando na internet, não pode, você tem isso. Essa brigaiada não vai levar a nada, sinceramente. Brigas e dissensões. Vamos ouvir. O que você não gostar, jovem, você só não ouve. Não concordei. Sai fora. Vamos fazer uma geração mais educada que essa minha geração jurássica, né? Que fica brigando, bate boca, quer derrubar. Versículo 16, o poder do Espírito. Que Espírito? Todos os Espíritos. Não existe isso. Vamos combinar. A Bíblia. Existe o Espírito Santo. Já viu o E com maiúsculo? É o Espírito de Deus. Quando fala Espíritos, com letra minúscula, outro. Não existe outros que vagam. Diz que não existe. A menos que sejam demon, malignos, que estão por aí mesmo. Mas há um que é onipresente. Olha que coisa, né? Tá presente em todos os lugares, que é o E, com letra maiúscula, Espírito, que é santo. É o único que é santo. Então, passou do E, com letra maiúscula, Espírito, que é o santo, os outros não são malignos. Diz assim. Aqui diz assim. Por isso digo, deixem que o Espírito, maiúsculo, guie sua vida. Assim vocês não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana, o que é isso? Olha, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Espírito, maiúsculo. O Espírito nos impede, tô fazendo isso para significar o E, tá? O Espírito Santo nos impele, ou seja, nos empurra, nos leva na direção contrária àquela que a natureza humana faz. Então, assim, o que eu quero fazer, o que eu desejo, a Eveline lá de trás que eu falei, beijar muito, tudo que eu quero, ó. A Bíblia fala a carne, o corpo, a alma, a emoção, tudo que eu quero. Vai no sentido contrário do que o Espírito, com letra maiúscula, tá nos ensinando, que é isso que eu não tinha. Na adolescência, eu só tinha a vontade da minha carne. Eu toquei, pá, junto com a boiada. Eu cheguei lá no abismo, caí, 36 anos, Jesus puxou com a corda. Fez assim, vem cá, vamos bater um papo. Mas até 36, ladeira abaixo. Camanada, né? Mas o espírito tava indo para outro lado. Olha aqui, 36 anos andando na contramão. É prejuízo, vamos falar, prejuízo. Aí vocês não têm essa idade ainda não, para com isso.
Vai atrás do que dá lucro para você na sua vida, Espírito Santo com maiúsculo. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que querem fazer. Então, a gente tem liberdade em Cristo. A gente não tá preso. Em que eu tô preso? Eu achava assim, eu sou livre, eu bebo todas, eu posso fumar, eu posso beijar, eu posso ficar com, eu sou livre. Não, mas tudo isso não me libertava de nada. Eu simplesmente tinha que fazer aquilo que eu queria muito, senão eu era uma pessoa triste, miserável. Então eu era presa, escrava de tudo que eu queria fazer. Então eu fazia tudo que eu precisava, o que eu queria. E aí o que acontecia? Eu precisava de mais, e não me deu nada de bom no final. Esse aprendizado, a gente vai ver depois que atrapalha muito na vida adulta, tá? Então, a gente não tem essa liberdade de fazer tudo o que quer. Quando, porém, contudo, todavia, no entanto, somos guiados pelo Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito Santo, nós não estamos debaixo da lei. Ele está falando da lei lá de trás, né? Sabe o Antigo Testamento, você já ouviu falar? Moisés colocou as leis, Deus deu leis, tem livro de leis. Ah, que aquelas leis não valem mais nada. Não era. Aqui ele está falando, a lei, ela só vinha para mostrar o que estava errado, porque eles não sabiam, ó. Que nem Eveline lá atrás. Tinha noção do que estava certo, fazia o que queria. Mas a lei veio para isso. Mas agora, com Jesus, por isso que tudo é Jesus Cristo, porque só Ele, por meio dele, que a gente tem uma salvação de toda essa situação. Olha aqui, vou ler acho que mais o 19. E um pouquinho mais para frente, aguenta aí. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. O que é seguir a vontade humana? Olha o que está escrito aqui. Eu vou só ler o que está. Gálatas 5, versículos 20 e para frente. Não, 19 para frente. Então, é claro que é natureza humana. Lendo mais uma vez. Imoralidade sexual, vírgula, impureza, vírgula, sensualidade, vírgula, idolatria, vírgula, feitiçaria, vírgula, hostilidade, vírgula, discórdia, vírgula, tudo isso é da natureza humana, que deve ser evitado. Ciúmes, vírgula, acesso de raiva, vírgula, ambição egoísta, vírgula, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, vírgula, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, tô lendo ainda. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Tá escrito aqui, ó. Eu tô lendo aqui, ó. Agora, fruto do Espírito, mas o Espírito produz este fruto, Espírito com letra má, você já completou aí. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aí você fala assim, olha, muito difícil. Larguei agora o livro aqui na mesa. Muito difícil viver desse jeito. Olha, posso falar um negócio pra você? Concordo. Já ouviu essa expressão? Acho que vocês nem usam mais. Antigamente a gente falava assim, ó. Concordo em gênero, número e grau. Professores de português ficariam maravilhados se vocês falassem isso na sala de aula. Concordo em gênero, número e grau. Ou seja, concordância, verbal, nominal. Então, concordância com vocês. Dificílimo, dificésimo, difissólomo, difisérrimo. Sei lá que palavras eu posso inventar aqui. Mas, Deus não ia fazer um negócio assim, é impossível. É possível. Está escrito aqui nesse livro que eu tomei como verdade para a minha própria vida. Você não é obrigado a tomar, mas eu que aprendi, que vivi do jeito que vivi, não conquistei nada. Quando Jesus veio falar comigo, eu falei, uau. É verdade que ele me ama desse jeito? Uau. Então, eu me baseio aqui, nesse livro. E é nesse livro que eu estou falando com você. Então, o que acontece? É o Espírito com letra mai, você completou, maiúscula,
que habita dentro de nós. Ó como Deus é maravilhoso. É como se colocasse aquela pessoa ali e falar, não faz isso. Sabe aquela melhor amiga, o melhor amigo falasse, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas não vai dar conselho furado, né? Porque eu tive uma amiga que falava, não, eu tinha 15 anos. Não, 16. E ela falava assim, você tem que ir, né, com seu namorado. Você não vai com seu namorado, você tem que ir, né? Vocês estão entendendo? Com seu namorado. E aquilo ficava na minha cabeça, Aí eu falei, nossa, então é melhor eu terminar porque eu não tô querendo. Não queria, não gostava também, falei, não quero. Então, a amiga, sim, a gente fala que é amigo da onça. Nada contra as onças, nada. Ela lá e eu aqui, porque deve ser violento ficar perto de uma onça. Mas o Espírito Santo é amigo de verdade, true friend. Esse é the BFF, forever. B é o melhor amigo. É aquele que nos acompanha o tempo todo, que dá dica, que fala. E aí quando você lê a Bíblia, olha que interessante, o Espírito também inspirou a Bíblia. Então você lê a Bíblia, o Espírito fala, não falei? Falei aquilo. Parece uma coisa de doido. Mas também tá aqui nesse livro, viu? Essa coisa aí, dessa coisa com o Espírito Santo, parecer loucura pro mundo. Então já tá escrito, então é verdade. Parece a Bíblia, parece, mas não é. E o que o mundo pensa que é sabedoria, o livro diz, para Deus é como se fosse doideira, loucura. Fala, imagina, faz isso não. Que absurdo. Então, o que eu falo para vocês? Tudo que levar vocês a uma farra total, uma liberdade, que você vai fazer, que, tá tudo certo. Até parece que é, sabe? Até parece. Mas isso não é nem usar a liberdade que nós temos. Em Jesus, nós temos a liberdade de sermos livres dessas tentações, assim, dessa coisa. A gente consegue lutar contra tudo aquilo que a gente quer muito fazer, mas que, na verdade, não dá certo. Pensa bem. Outro dia eu estava conversando com um adolescente, falou assim, e estava querendo perder peso, né? Aí falou assim, por que não pode ser o contrário? Deixa eu dobrar minha perna aqui. Por que a gente, para emagrecer, não precisaria comer chocolate, hambúrguer, pizza, sei lá o que for que você gosta de trancas aí, tranqueira que engorda, que eu amo também. Falei, pois é, mas a gente não pode, pode? Não pode. Não pode. Comer de tudo e esperar ter um corpão. Né? Não falam aí, no pain, no gain. Então, assim, não sei porque as pessoas batem tanto de frente com o evangelho. Na realidade, eu não sei. Porque, assim, no pain, no gain. E aí, as pessoas, vamos lá. Todo mundo consegue imaginar, treinar, sofrer, acordar cedo, participar. É sofrimento. Vai falar que não? Delícia dormir até meio-dia pra mim. Se eu pudesse, eu dormiria comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Mas não pode. Não tem regra pra comer? Tá. Só que os motivos que as pessoas justificam é, eu não vou comer, quando é jovem, não pensa que é pra ser saudável, né? Só quando você já tá velho, que nem eu aí. Bem, até mais novo do que eu, hein? A partir de 40 começa, eu vou comer por causa da saúde, porque a conta vai chegar lá na frente. E eu conto pra vocês, toda essa minha vida, comecei a beber cedo, fumar, a conta chegou, né? Hoje eu tenho pressão arterial elevada, colesterol é ruim. E assim, praticava, eu era crossfiteira, praticando esporte. Tô um pouquinho parada, né, agora. Mas a conta de toda a luxúria que eu fiz, ela bate. Chega a conta, o rim fala assim, seguinte. Meu Deus, meu apelido era Total Flex. Isso aí não é da época de vocês. Eu vou falar pra vocês como era na Era Jurássica. Havia carro a gasolina, ponto final e acabou. Quando começou o carro, a gasolina. Depois fizeram o carro a álcool. Nossa! Aí os carros saíam com o nome de Total Flex. Por quê? Podia ser a álcool ou a gasolina. E aí, quem é da Era Jurássica lembra que você ligava o carro a álcool, tinha que apertar um botãozinho. Como é que chamava isso aí? Coloca nos comentários quem lembra. Que a gente tinha que... Ou era apertar um ganchinho, puxar, que injetava um pouquinho de gasolina para dar combustão no carro no dia de frio. O carro a álcool ficava assim.
Aí você começava de novo, aí injetando gasolina. Aí um falava, não injeta demais, senão vai afogar, porque daí misturava muita gasolina e o carro só funcionava álcool. E pá, aquela bagunça toda. Mas enfim, era isso. E aí tinha o carro depois Total Flex, que andava com gasolina e álcool. Então o meu apelido era Total Flex na época das baladas. Por quê? Bebia tudo, 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 tudo. Não é que nem as pessoas às vezes falam, eu só bebo isso, eu só bebo isso. Eu comecei assim também, eu só bebia vinho, eu só bebo vinho. Um copinho de vinho, um cálicezinho de vinho. Por isso que eu falo, cuidado com um cálice de vinho. Eu lembro uma vez que eu tomei um cálice de vinho e perdi a noite do Réveillon. Bobinha, fraquinha, né? Só que depois aí o efeito foi passando. Aí eu falava, nossa, da outra vez eu fiquei tão felizinha. Vou tomar mais uma. Aí tomei, opa, cheguei no nível. Ai, que delícia, ai, que delícia, ai, que delícia. Aí depois, progressivamente, fui aumentando, por quê? Fui acostumando com aquilo. Você vai acostumando. É a mesma coisa de você começar a beijar na boca. Aí você vai acostumando com aquilo. Aí você vai falar, ai, nossa. Aí você começa... Ai, fulano não sabe beijar. Eu tô voltando na minha época aí. 13, 14, 15, 16. Ai, fulano não sabe beijar. Ai, fulano não sabe beijar. Eu queria dar aula de beijo. Acho que as pessoas que acham que sabem beijar, elas querem dar aula particular de beijo, né? Falar, ai, não sabe beijar, não sabe beijar. E me achando, né? Grande coisa. Pensa um negócio que não precisa de tanta prática para aprender, né? Prática você precisa para ler, aprender alguma coisa, estudar um empreendimento, isso custa. Então agora vocês que estão jovens, uma dica, gente, não precisa seguir não, né? Minha avó dizia, conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Mineiro é cheio de ditado, né? E é verdade, então assim, mas foca naquilo que vai preparar você para ter uma vida, não velha que nem eu, mas uma vida jovem ainda, pelo de gato, eu e os pelos de gato. Melhor do que você começar gastando aqui agora, que você tem cérebro, que os seus neurônios estão a mil, os seus hormônios. Foca naquilo que vai te dar mais segurança depois, uma tranquilidade depois, porque você vai ficar velho. Fala de mim, não. Já falei, se você não morrer antes, você vai ficar velho. Vai ficar velho. Não é fácil, mas vai ficar. E nós temos o quê? Que agradecer a Deus. Então, fazendo uma juventude da hora, fica muito mais fácil a gente ficar velho, com saúde, sabe? Sem os perrengues. Vou orar a Deus para que direcione os jovens certos para ouvir isso daqui que eu tô falando. Tenho certeza que pessoas mais adultas, maduras, até os mais idosos, onde eu me sinto jovem, podem ouvir isso aqui, essa palavra. Mas eu quis colocar tudo isso até, talvez pela época que nós estamos agora, antecedendo um feriado longo, né? De onde tudo se pode fazer. Eu achei que era importante falar aqui para vocês isso. E não foquei nas pessoas maduras dessa vez, mas sim nos jovens. Então, jovem, agora vamos lá, vamos falar. Vamos falar aqui, não mais sério, porque tudo que eu falei é sério. Tudo que eu falei é sério, com todos os jeitão assim... Tô aliviada, mas é tudo muito sério. Mas aqui, um pouco mais quieto, né? Classe, psh, agora é sério. Aí todo mundo para, né? Classe, agora é sério. Existe muita coisa boa na palavra de Deus. Muita coisa boa, muita coisa. Eu diria tudo, né? Mas eu tô pegando leve ainda com vocês. É mesmo para ter uma vida ótima. Não é uma vida que você vai sofrer, você não pode aproveitar. É o que falam, é o que eu falava também, mas não é. É um preparatório. E não adianta, né? Vai ter muita gente falando não, perseguindo. Mas eu tô falando como eu me senti, como eu me sinto hoje. Então eu quero, assim, que você que chegou até aqui, vencedor. Ó, isso aqui é porque não enxerga mais, porque isso da era Jurássica. 50 minutos e 46. 7. Eu agradeço. Obrigado. Ah, assim que os jovens fazem bonitinho. Eu falei que ia falar sério. Então, agradeço que você ficou aqui até agora. Não por mim, mas
para você se dar uma oportunidade. Oportunidade, você está dando oportunidade para várias coisas, talvez a oportunidade de conhecer um pouco a palavra de Deus. Então eu quero orar a esse Deus, orar é conversar com Deus. E orar por você agora, uma oração. O que é oração? Eu preciso falar bonito, preciso ler. Não, oração é você conversar com Deus. Você não conversa, a gente conversa com tanto de gente. Conversar com esse Deus. Para que você tenha também um encontro com Ele. Que Jesus venha falar com você, como falou comigo, para você ter uma outra oportunidade, de uma outra visão, que possa gerar em você algo muito melhor do que você fazer o que você quer e lutar por isso, e brigar, que você tem o direito de fazer o que você quer. Eu lutei pelo direito de cair no poço, né? Mas nada. Então eu quero orar pela sua vida, que Deus abençoe vocês, viu? Não se sinta só, não se sinta só. O Senhor diz que nos acompanha o tempo todo, então só nós não estamos. E se você tiver necessidade de pessoas, se você se sente solitário, esse Deus, Ele fala com você e leva pessoas a conversarem com vocês também, tá bom? Então, bora lá orar. Se você quiser, você pode fechar o seu olho. Se você não quiser, não fecha o seu olho. Tanto faz. Eu fecho para me concentrar mais. Você pode ficar me vendo de olhos fechados. Deus, em nome de Jesus, essa palavra o Senhor me incomodou. Eu nem ia gravar isso agora, mas eu gravei. Principalmente para os jovens. Eu vou colocar na descrição para os jovens. Porque eu acredito que o jeito que eu falei vai ter muito adulto que vai. E eu não me importo. Essa palavra eu quis falar para os jovens, para eles se sentirem mais à vontade, mais relaxados, Jesus, sabe? Assim, mais assim, sabe? Então, jovens, com certeza, estou falando para vocês e para Deus. Vai ter muito adulto que vai criticar, falar ridícula essa postura. Não precisa disso. Então, eu vou ser odiada pelos adultos também, porque eu quis falar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham ouvido, tenham dado risada, Senhor. Eu espero que eles tenham absorvido, que eu tenha conseguido sair do meu tempo jurássico e falar com eles, Jesus. Eu peço ao Senhor, que é o único que convence a gente de alguma coisa, como o livro que eu falei aqui o tempo todo, né? O livro da verdade diz que é o seu Espírito Santo que convence a gente de pecado, do que tá certo, do que tá errado. Então, Pai, em nome de Jesus, convença, o teu Espírito possa convencer a cada um que chegou até aqui, para que eles tenham uma oportunidade, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que eles possam ter essa chance, essa oportunidade. E eu peço ao Senhor que leve esse vídeo a quantas pessoas o Senhor quiser levar. Se for para uma só, não me interessa. O que me interessa é passar essa verdade, porque eu sou pastora. E eu sei que o Senhor vai cobrar de mim, né? Eu sei que o Senhor vai falar o que você fez. Assim como o Senhor veio e falou comigo durante a minha cirurgia do aneurisma, em que o Senhor esteve comigo, me levou para a sua dimensão aí. O Senhor conversou comigo e perguntou como que andavam as igrejas. Então, eu quero quando eu morrer, Senhor, e me encontrar com o Senhor olhar para mim e falar: lutou o bom combate. Assim como Paulo mesmo, que escreveu aí a carta à Galácia, que eu li aqui, falou que quer isso. Ele queria isso, chegar e falar: lutei o bom combate, que eu tenha lutado, que eu lute meu bom combate aqui na terra. Como eu falo sempre para o Senhor, se o Senhor puder, me deixa ser aquela velhinha moderna, cabelinho roxo, linda, maquiadinha, e que continue tendo a tua alegria para dividir, espalhar, prontidão para ajudar ao próximo e viver o que o Senhor tem para mim. Abençoa essa galera jovem, Deus, em nome de Jesus, e visita eles, auxiliando, que essa palavra possa ser um alerta para alguns que estão aí na dúvida, porque antecede a um momento de tantas trevas, né, que nós vamos viver aqui em poucos dias aí, nessas festas. Abençoa cada um em nome de Jesus, fala com eles. Aquele, Pai, eu te peço, Deus, aquele que está me ouvindo, e eu estou aqui intercedendo, como a sua palavra diz, orando por eles. Aqueles que disserem: Deus, fala comigo o que
a pastora Eveline falou, me mostra, me dá um sinal. Senhor, do jeitinho que eles falarem. Eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, que o Senhor se mostre a eles, para que eles entendam que tudo que eu falei aqui não é uma mentira, uma ideia, um pensamento, mas é uma verdade, que parece uma loucura, mas é uma verdade. E que o Senhor é um Deus vivo e que fala e se comunica. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Jovem, em nome de Jesus, foi uma bênção falar com vocês. Então, que vocês possam chegar até aqui, nesse vídeo, viu? Em nome de Jesus. Ó, fico bem de coque, hein? Certo ou errado? E que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Em nome de Jesus. Beijos!